Boa tarde a todos que nos assistem nesse Commits da FIS, iniciativa que já está ficando tradicional aí desde 2017 e sempre aproximando lideranças e trazendo um conteúdo muito importante e relevante para o cenário de saúde e de inovação no Brasil, né? Convidados ilustres aqui que já estão de casa, eles são líderes aí de duas startups que estão conosco aqui no SkyHub, que é o nosso hub de inovação, que é liderado pelo Istvan Camargo, uma pessoa super competente e que tem permitido uma convivência muito grande aqui, algumas trocas que a gente vai compartilhar um pouco do que tem acontecido nas empresas, dentro desse cenário, né, de inovação, olhando, né, para essa parte de aplicação de tecnologia na prevenção, diagnóstico e tratamento de agravos que estão, os agravos que estão presentes aí no dia a dia do nosso país. Meu nome é Fernando Zueli, eu sou head do Rita Saúde, é uma plataforma de ecossistema do Grupo Sabin, a gente surgiu agora em março de 2021, né, e o nosso papel é conectar os parceiros do Grupo Sabin aos pacientes que estão na nossa comunidade, melhorando assim o encontro dos pacientes com os prestadores de saúde e tornando o acesso à saúde uma questão cada vez mais democrática e de melhor qualidade. Eu vou passar a palavra agora então para o Paulo e para o Yuri, para eles se apresentarem, né, e a gente começar esse bate-papo. Vamos lá, Paulo. Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com essas duas feras para trocar umas ideias aí sobre diagnóstico, tratamento e prevenção. Bom, eu sou o Paulo Melo, eu sou cofundador e CEO da Pixels. A Pixels é uma startup que faz parte do Parque Tecnológico do Porto Digital, que surgiu através da academia, né? Surgiu através de uma base de uma pesquisa científica, e nós utilizamos inteligência artificial para desenvolver soluções de apoio ao diagnóstico, né, nos exames de análises clínicas e também na área de patologia. Nós já estamos com esse trabalho sendo desenvolvido desde 2018, nós temos como parceiro aí o Laboratório Sabin, e a gente vem cada vez mais aprofundando as nossas pesquisas para que a gente tenha à disposição, não só dos laboratórios, como da população, né, ferramentas que tragam uma maior precisão, ferramentas que tragam custos reduzidos, obviamente, que a gente precisa dar cada vez mais acesso, né, aos diagnósticos, e para a gente é um enorme prazer estar nessa tarde aqui para poder trocar um pouco dessas informações. Maravilha. Yuri, fala um pouquinho aí da GlucoGear, do que vocês têm feito, né, e conta um pouquinho da sua história aí também. Legal, Fernando, obrigadão pelo convite, um prazer aí estar com vocês e discutir um pouquinho sobre esse tema aí que não só faz parte da minha vida, mas acho que vai fazer parte cada vez mais da vida de todos nós brasileiros, né? Então, até dando um contexto, eu tenho um background ali de medical devices, né, e depois também trabalhando com indústria farmacêutica, então já há um bom tempo no setor de saúde, e a gente criou a GlucoGear muito com essa tese de digitalização da jornada de cuidado, né, do paciente com diabetes. A gente sabe o quão complexa e o quão difícil é a rotina, a vida, e o quanto de dificuldades o diabético tem, né, no seu dia a dia. Então, uma das formas da gente facilitar essa jornada, esse dia a dia, e ajudar o tratamento, ajudar a melhorar o engajamento no tratamento e facilitar a vida da pessoa é literalmente através da digitalização, uma melhor conexão entre profissionais de saúde e pacientes e disponibilizando a análise de dados necessárias para que a equipe de saúde consiga tomar uma decisão acurada e adequada para melhorar o tratamento do paciente, né? Então, essa é a tese da GlucoTrends, que é a nossa plataforma de terapia digital para ajudar na digitalização da jornada de cuidado em diabetes.
Muito bacana. Interessante porque hoje, né, quando a gente fala muito de saúde digital, existe um ponto comum, né, quer seja em terapias ou em uso de inteligência artificial, que é a questão da qualidade do dado, né? Ou como se captura um dado em saúde, ou como se organiza um dado em saúde. Isso é pré-requisito para qualquer próxima agenda ou próximo debate. E a semelhança tanto da Pixels quanto da Glucoguia, né, é que as duas empresas, né, hoje elas dependem dessa captura de dados, né? E a qualidade dessa captura de dados é uma das coisas que acho que é uma mensagem inicial para todo mundo que nos ouve, né? Que às vezes uma pessoa que está envolvida com saúde digital, está dando os primeiros passos, fala, poxa, como é que eu posso, né, começar a participar de algumas coisas que estão muito distantes, né? Eu sempre costumo dizer que se uma empresa ela organiza os seus dados de maneira eficiente, né, de maneira em que esses dados eles possam ser utilizados em próximas camadas, isso já ajuda muito, né? E aí eu queria começar com uma pergunta, né? Uma para o Paulo e outra depois para o Yuri. Em sabendo que existe essa necessidade de organização de dados, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, Paulo, né? O que vem de tendência, né, para o mercado de saúde quando a gente fala um pouco de inteligência artificial. E o quão importante, né, é que esse mercado esteja preparado para poder participar desse ambiente de inteligência artificial. E aí, na sequência, a pergunta para o Yuri, em sabendo dessa realidade de inteligência artificial, quais são os perfis, né, de clientes que esse cenário, né, vai se beneficiar aí, principalmente das soluções da Glucoguia? Bom, esse mercado de diagnósticos, Fernando, é uma tendência, todos os estudos mostram o caminho nessa direção do uso massivo de inteligência artificial dentro do ambiente de diagnósticos, né? Se a gente for analisar hoje como funcionam os grandes núcleos técnicos operacionais, né, dos grandes laboratórios, das grandes redes, você vê que já tem muita tecnologia envolvida, mas ao mesmo tempo você, numa rápida passada, você verifica que ainda há muita utilização de análises feitas por profissionais através de microscopia óptica, né? Tem sempre um profissional procurando algum padrão, né, muitas vezes atrás de um microscópio, e isso a gente considera que são oportunidades de desenvolvimento para que cada vez esses exames se tornem, tenham uma produtividade maior e, obviamente, um grau de assertividade maior, né? A ideia da inteligência artificial é que cada vez que você alimente mais, né, cada vez, no nosso caso, que a gente adquira mais padrões a respeito daquele exame, que a acurácia ela aumente. Porém, é importante falar que desmistificar um pouco essa questão da inteligência artificial, né? Muitas vezes a gente escuta a seguinte pergunta: a inteligência artificial ela vem feito um tsunami e vai acabar uma série de empregos, né? Na área de saúde não é bem assim que funciona, né? A gente precisa sim da inteligência artificial para dar um suporte maior, né? Para que o profissional faça um laudo mais preciso, que tenha mais certeza a respeito das suas decisões. Esse seria o primeiro ponto. Mas a tendência, de acordo com as últimas pesquisas, é que na próxima década haja uma utilização massiva em relação aos diagnósticos com o uso de inteligência artificial. Quando a gente vai analisar o lado das empresas, né, se formos pegar, por exemplo, o mercado brasileiro, né, a gente pode dividir aí os laboratórios em laboratórios de grande porte, de médio porte e de pequeno porte. As grandes redes, elas já vêm trabalhando fortemente, né, a respeito da inovação, seja através de iniciativas próprias, criando áreas de inovações, sejam através de atrair outras empresas, startups, por exemplo, para ajudar no desenvolvimento dessas inovações.
Então, o processo de transformação digital a gente vê ocorrer muito mais rápido nas grandes redes de laboratórios, né? Alguns hospitais também de grande porte, a gente vê isso com frequência. Porém, quando nós vamos para os laboratórios de médio e pequeno porte, essa não é uma realidade tão presente, né? Então, não só na área de diagnóstico, como em qualquer área, essa questão da transformação digital, ela deveria ser prioritária no planejamento estratégico de qualquer CEO, né? Se a empresa ela não tem a estrutura para fazer isso, que ela procure fazer isso atraindo, né, outros negócios que ajudem. Então, hoje existem muitos processos, por exemplo, de inovação aberta, onde você pode atrair, por exemplo, startups para resolver problemas da empresa e ajudar a acelerar essa inovação. Então, eu vejo da seguinte forma, o mercado de diagnósticos ele vai cada vez mais incluir a inteligência artificial na sua rotina, isso é uma realidade, e as empresas elas precisam acelerar esse processo de transformação digital. Maravilha. Nesse contexto de transformação digital, né, uma das questões que chama muito a atenção, né, tem o livro do Jim Gray, do Quarto Paradigma, né, que fala dessa descoberta a partir de dados, essa descoberta a partir de novos dados, né? E uma das coisas que eu acho que é muito interessante, né, quando a gente fala de transformação digital, é ter uma cultura voltada para poder acolher essa decisão a partir de um dado de boa qualidade. E quando a gente fala, às vezes, de aplicação de um algoritmo de inteligência artificial, né, sobre um determinado diagnóstico ou até mesmo sobre uma ação de prevenção, né, acreditar naquela informação ou tomar uma decisão baseada naquela informação exige dessa empresa e exige desse profissional, né, esse novo jeito de pensar, né, esse novo mindset que só a transformação digital traz, né? E aí eu queria aproveitar aqui já para poder estender a pergunta para o Yuri, né? Quais são esses perfis de paciente com que a Glucogear tem trabalhado, Yuri? Né? A literácia digital, ela tem impacto? Como é que isso funciona no dia a dia aí dos pacientes da Glucogear? Legal, Fernando. Acho que esse é um tema super importante, né? A gente fala tanto de transformação digital e a base disso é literalmente não só é uma transformação completa, né? Então a gente não basta ter só a ferramenta, a gente precisa com que as pessoas adotem e que os processos muitas vezes se alterem, né? Para que dessa forma a gente explore realmente o máximo do valor gerado pelos dados, né? E por essa transformação digital. Então, a partir daí, a gente parte do princípio do usuário adotando a ferramenta, né? E como que é isso na nossa perspectiva? Até dentro da nossa plataforma GlucoTrends, que ela é uma plataforma de terapia digital para diabetes, sempre houve um grande estigma, né, de que isso funcionaria, eu teria maior adesão sempre de diabetes tipo 1, né? Enquanto que pessoas com diabetes tipo 2 muitas vezes não gerariam valor ou não teriam uma adoção. E a gente tem visto muito o contrário. Tá? A gente tem visto que a adoção ela é para diferentes perfis populacionais, né, de terapêuticos, de grupos terapêuticos, né, entre diabetes tipo 1. Diabetes tipo 2 também tem uma geração de valor muito importante, porém as táticas e como você gera o valor para o usuário é diferente. Isso que é aí que está talvez a regra do jogo, né? E da mesma forma, a questão sobre a literacia tecnológica, muitas vezes partindo da premissa de que pessoas com maior idade ou idosos têm uma menor literacia tecnológica. E isso a gente tem visto que começa a ser uma barreira só a partir ali dos 65 anos, 70 anos de idade. Aí sim a literacia tecnológica cai bastante e aí a gente começa a ter um pouco mais de dificuldade. Mas até os 65, 70 anos, super bem, né? A gente vê na nossa rotina, meus pais mesmo aí, na casa dos seus 70 anos quase ali, super digitalizados, fazendo tudo no celular, tudo no computador.
Então, eu acho que esse é também uma das premissas que existia que vem caindo por terra, né? Então, acho que realmente a gente, como nação ou como uma população, estamos sim cada vez mais preparados para fazer uma transformação digital impactante e massificada. A gente comentou um pouquinho então sobre prevenção e diagnóstico, né, que depende muito dessa transformação digital do ponto de vista de se olhar para esse dado, olhar para essa ferramenta, né, com credibilidade e a partir disso tomar uma decisão, né? E aí o Paulo trouxe muito bem essa questão dessa necessidade de transformação, né? E você colocou aí, Yuri, né, que muitas vezes o que existe de impressão com relação à literacia digital, às vezes é mais um tabu do que propriamente uma verdade. Eu queria passar para a etapa seguinte, né? O quanto que o trabalho de vocês tem impactado, né, ali no profissional e para a tomada de decisão e para a construção dos tratamentos, né? Então, agora eu vou inverter, vou começar pelo Yuri primeiro, né? Quais têm sido os resultados, né, da terapia digital da GlucoGear, né, e com GlucoTrends no tratamento dos pacientes, e aí depois, na sequência, passar a bola para o Paulo, né, para poder entender como é que tem sido a adoção, né, desses laudos e dessa tecnologia por parte dos médicos que solicitam os exames e por parte dos clientes de laboratório, né, onde isso também está sendo aplicado. Legal, Fernando. Esse é um ponto fundamental, né? No final das contas, a ferramenta ela vem para viabilizar, e a tecnologia em geral, né? Ela vem para facilitar e acelerar e aumentar muitas vezes a produtividade de nós como seres humanos e dentro da nossa interação social e dentro da nossa atividade dentro da sociedade. Então, da mesma forma, no setor de saúde. Aqui, o objetivo da transformação digital e da nossa plataforma, por exemplo, é não só aumentar, ser uma ferramenta de suporte diário ao paciente, né, que vai guiar ele nessa rotina de autocuidado, mas também os dados monitorados ali, coletados, viabilizam que a equipe de saúde, de forma remota ali, consiga acompanhar esse paciente de forma mais assertiva e ajustar o tratamento. Então aqui a gente tem uma mudança de paradigma e até mesmo muitas vezes de processo de cuidado bastante relevante, né, dentro das instituições de saúde, dentro das equipes de saúde. Um dos pontos principais, se a gente parar especificamente para olhar para diabetes, né, que é o nosso caso, muitas vezes, maior parte da conduta terapêutica era tomada com base somente no exame de hemoglobina glicada, por exemplo. Né? Agora a gente passa para um outro paradigma, para um outro momento em que a gente começa a ter dados contínuos desse paciente do dia a dia, que é literalmente o point of care, né? Então, essa é uma transformação de que a gente começa a ter dados de como esse paciente está hoje e como ele está evoluindo ao longo dos dias. E muitas vezes como está oscilando dentro de um mesmo dia. Com isso, a gente consegue, a equipe profissional consegue reconstruir seus processos e sua jornada de cuidado para algo muito mais assertivo, personalizado e até mesmo um cuidado muito mais intensivo e recorrente com o paciente. Então, nisso, uma equipe de saúde, por exemplo, pode fazer o acompanhamento desses pacientes diariamente, ver se teve uma hipoglicemia, se tem uma hiperglicemia, e com base nisso, avaliar a qualidade do tratamento e, de uma forma muito mais rápida, ajustar o tratamento desse paciente. Aquele ciclo de consultas que muitas vezes leva 3 meses, 6 meses ou até um ano para você ir numa segunda consulta e fazer um ajuste terapêutico, agora a gente consegue reduzir esse tempo de ajuste do tratamento para uma semana, 15 dias, né? Então, é aí onde está uma grande mudança de paradigma e de processos que a gente ajuda a trazer eficiência para o sistema de saúde. Não só, né, facilitando, melhorando ali o dia a dia do paciente, mas de fato trazendo uma celeridade no ajuste do tratamento que vai reduzir o risco desse paciente ter eventos adversos, complicações de longo prazo, e que no final das contas é o que impacta todo o nosso sistema de saúde, né? Então, acho que essa tem sido a principal transformação que a gente tem causado dentro das instituições, dia a dia da rotina dos profissionais. E com base nisso,
com essa disponibilidade dos dados, né, em tempo real, e já trazendo num relatório pronto para analisar, isso facilita o atendimento da equipe de saúde também. Então, não só agiliza o tempo de tratamento, mas facilita a comunicação, facilita entender o que precisa ser ajustado e modificado no tratamento e traz toda essa celeridade. Né? Então, é aí onde a gente traz também um ganho de eficiência operacional para as instituições de saúde. E aqui até respondendo a outra pergunta, né? Os perfis de instituições que a gente tem trabalhado hoje são desde provedores de saúde, né, que realmente tem equipe de saúde, seja uma equipe médica, uma equipe de enfermagem ou multidisciplinar, muitas vezes com ofertas de serviços de saúde diferentes, que pode ser no âmbito de uso ambulatorial ou mesmo de gestão de crônicos, cuidado coordenado, né? Mas também operadoras de saúde que tenham esse cuidado coordenado com seus pacientes que queiram criar uma jornada de cuidado digital em diabetes, e até mesmo indústria farmacêutica ou redes de drogarias para oferecer um serviço adicional, um benefício para os seus usuários, né, para os seus clientes e também para a comunidade médica. Bom, e aí já conectando com a... Opa, desculpa. E complementando aí com a última pergunta sobre os benefícios, os resultados que a gente tem gerado, ao longo do período já de uso, a gente lançou a plataforma ali em junho do ano passado, né? Então a gente já começa a ter alguns meses de adoção, de uso, e a gente começa a mostrar um grande ganho clínico, reduzindo hiperglicemia e hipoglicemia em usuários, né, que adotam a ferramenta entre 30 e 90 dias. A gente já tem uma grande redução de hiperglicemias e hipoglicemias, que no final das contas é isso que causa o evento adverso de uma internação e as complicações no longo prazo também. Então esse é o objetivo principal, né, terapêutico e clínico. E com a adoção da ferramenta a gente tem conseguido melhorar e aumentar, reduzir o risco desses pacientes, né? Entre 30 e 90 dias já tem um ganho significativo de reduções de hipo e hiper. Além disso, né, a gente tem um corte de 3 meses ali de adoção da ferramenta, de implementação, 80%, 90% dos pacientes, né, dos usuários, tem evoluído o tempo no alvo, a gente chegando aí na taxa de 80%, 90% da população seguida dentro do alvo glicêmico. Além disso, taxas de engajamento bastante significativas, né, na casa entre 30%, com altíssimo engajamento, que são pessoas usando recorrentemente quase todos os dias, e na casa ali de 50%, com um nível que a gente chama médio engajamento, que usam semanalmente a ferramenta, até muitas vezes pela característica de disponibilidade de insumos, como tiras de glicosímetros e tudo mais. E o mais importante, talvez, né, um side effect ali que é bastante relevante nesse ciclo, mas não está diretamente relacionado à parte clínica, é um ganho no nível de ativação dos usuários no cuidado, né, no programa de cuidado coordenado, com a adoção da ferramenta. E relatos, né, muito constantes de pacientes e da própria equipe de saúde, que a ferramenta tem ajudado a viabilizar, a facilitar essa comunicação, essa interação entre médico e paciente, ou equipe de enfermagem e paciente, equipe multidisciplinar. E os pacientes também olhando, né, falando assim, puxa, que legal, agora que a instituição, a equipe de saúde consegue me acompanhar em tempo real, realmente estão olhando para mim 24/7, cuidando de mim de uma forma muito mais continuada, né? Então, a percepção de valor do paciente com a instituição muda bastante. E isso é um grande e relevante fator para o engajamento do paciente no tratamento em todo o ciclo de cuidado. Maravilha. Vamos lá, Paulo. Conta um pouquinho para a gente, então, aí agora, como é que isso tem impactado aí a solução para os seus clientes, principalmente os médicos, na hora da tomada de decisão, com uma solução com mais acurácia, né, e que tem embarcado a inteligência artificial. Fernando, durante esse período de pandemia, algumas apresentações que nós fizemos na Pixels,
eu trazia uma frase do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, que ele falava que pessoas estão sofrendo e morrendo por falta de diagnóstico. E era muito interessante que quando eu mostrava esse slide, geralmente as pessoas comentavam, mas é óbvio, né? Nós estamos durante uma pandemia. Só que essa frase foi dita em 2018, né? Durante o lançamento da primeira lista de exames essenciais para diagnósticos in vitro, né? Então, durante uma pandemia isso parece ser muito claro, mas antes você fica até chocado com a frase dessa, né? Assim como o Yuri, eu trabalhei muitos anos em indústria farmacêutica, e quando a gente está na indústria farmacêutica, a gente pensa muito que, ok, a medicação, né, que é essencial, né? O diagnóstico é importante, mas o essencial é a medicação para o tratamento. E aí, quando você vê uma frase dessa, que as pessoas estão morrendo por falta de diagnóstico, isso termina sendo muito chocante. Quando a gente começou a desenvolver a solução da Pixels, a gente pensou não só na questão de aumento de produtividade, redução de custos para os laboratórios, mas principalmente como é que a gente poderia auxiliar os profissionais de saúde a dar um laudo mais rápido para o paciente. Porque existe uma pessoa do outro lado, do lado de fora do laboratório, que tem urgência em receber esses resultados, né? Então, nós desenvolvemos inicialmente um microscópio automatizado, né, que ele fotografa imagens dos exames, das lâminas, né, envia essa imagem para a nuvem e o algoritmo ele identifica o padrão que está sendo procurado lá naquele exame e devolve na tela do computador o resultado, né, a marcação e a identificação lá do objeto. Bom, olhando a princípio, ok, parece ser uma solução que vai ajudar bastante os laboratórios. Em 2019, nós recebemos um contato do Ministério da Saúde com um seguinte desafio. E se eu colocasse o seu equipamento, seu microscópio automatizado dentro de um navio que visita a população ribeirinha, lá no Amazonas, que a gente pudesse fazer um exame de prevenção de câncer de colo de útero, né, do câncer cervical, e um médico em Manaus pudesse laudar esse exame. Isso seria possível? E a resposta é, se dentro do navio ou na região tiver alguma conexão com a internet, sim, porque a gente fotografa e isso sobe para a nuvem, né? E aí, obviamente, o navio era um navio de marinha e tinha toda essa tecnologia. Então, você vê as inúmeras possibilidades, né? A gente está negociando agora, nesse momento, com uma indústria fabricante de equipamento, porque eles se interessaram em fabricar o nosso microscópio, só que eles vendem para mais de 100 países. E uma das coisas que ele observou foi, olha, uma solução portátil, né, que você possa ter lá numa aldeia, no interior da Índia, e um médico lá na capital laudando, isso seria a melhor coisa do mundo, né? Então, você traria realmente um valor extremamente importante, uma rapidez nos diagnósticos, porque muitas dessas populações sequer têm oportunidade de fazer esses diagnósticos, né? A gente teve em 2018 e 2019, Fernando, a convite da Universidade de Zurique e do Unicef do Malawi para fazer uma prova de conceito junto com a universidade em 3 aldeias do Malawi, que ficavam entre 2 horas e 3 horas de distância da capital. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que algumas startups do Vale do Silício foram convidadas e negaram a participação, ou seja, não quiseram ir, né? E aquilo me intrigou muito, porque sempre se fala muito, né, do Vale do Silício, da alta tecnologia, e por que será que as startups não queriam ir? Um dos motivos é que nenhuma das aldeias tinha sequer energia elétrica, né? Então, como é que você vai levar tecnologia para uma região remota que sequer tem energia elétrica, né? Então, quando você tem essas soluções, como o Yuri falou, né, como a gente está desenvolvendo, você dá uma possibilidade, uma possibilidade mais abrangente, que vai além do laboratório, né? E você pode começar, inclusive, a pensar na possibilidade futura
Os laboratórios, alguns já têm até alguns modelos, que eu diria, experimentais, né? Tem unidades móveis, né? Já pensou se o SEIB tivesse aí sua carreta rodando aí o Brasil, que maravilha que seria, né? Existem já alguns projetos que o SEIB está tocando nessa direção, mas é importante que a gente dê a celeridade que o Yuri comentou, né? E que a gente entregue esse diagnóstico de uma forma mais rápida e mais precisa. A adoção por parte dos laboratórios, o que a gente tem visto se a gente seguir aquela curva de adoção da inovação, né, a gente sempre foca naqueles 16% iniciais ali, que geralmente são os early adopters, né? E onde é que estão os early adopters em relação aos laboratórios? São as grandes redes. De Rogers. Exatamente, que já adotam inovação. Então, a gente termina, né, nesses negócios que a gente desenvolve, seguindo um caminho um pouco inverso ao que os manuais geralmente sugerem, né, que você seja lançado aqui localmente, começa a crescer em espiral, né, e aí até atingir o grande cliente, você já tem rodado muito, já tem testado muito. Às vezes a gente tem que adotar aí um caminho inverso, né? A gente começa pelo maior, que já tem a adoção da inovação, e depois vai para o menor, abrindo oportunidades. Essas colocações, né, elas me fazem lembrar de uma questão que eu comento com frequência, que tecnologia, né, e saúde digital, elas precisam caminhar, né, de uma maneira em que elas obrigatoriamente precisam ampliar acesso, né, e melhorar a qualidade em saúde, né? Essa definição até está no próprio manual de diretrizes estratégicas da Organização Mundial da Saúde, né, para a saúde digital nessa primeira metade da década de 20, né, de 2020 a 2025. E o interessante é que quando você coloca essas questões, Paulo, né, de ampliar acesso, né, e o Yuri coloca, né, a questão de ter a ferramenta como terapia digital de maneira que o indivíduo ele ganha autonomia, ou seja, ele consegue cuidar melhor da própria saúde, né, e consegue ter resultados objetivos, ou seja, aquele indivíduo que eventualmente ia ter uma vida mais limitada porque iria para diálise ou ficaria cego porque teria que fazer um laser de retina eventualmente, ou teria uma amputação, eventualmente não vai ter nada disso. Quando a gente olha para soluções sendo colocadas como vocês trazem para o mercado, é interessante porque essas soluções elas não são só mais uma camada de custo no sistema, né? E isso é um erro muito grande de quem trabalha com saúde digital, porque às vezes a pessoa tem um foco numa solução, mas na verdade ela tem um negócio antes de ter uma solução, né? E aí muitas vezes existe um interesse de criar uma camada de custo a mais no sistema. Uma coisa que está posta hoje é que o sistema não suporta mais nenhuma camada de custo, né? Então a gente precisa pensar alternativas hoje que de fato trazem eficiência, ampliando qualidade, né, ampliando acesso, com, obviamente, ferramentas de tecnologia de informação e comunicação. Então, eu gostaria de parabenizar as iniciativas, né, conheço bastante aí da Glucoguia, né, tenho acompanhado aqui pelo Skyhub, né, as iniciativas da Pixels, e o trabalho de vocês, com certeza, tem feito uma diferença grande aí no cenário nacional. E aí eu queria passar a palavra de volta para vocês, né, para vocês deixarem uma mensagem final aí, 1 minuto para cada um, bem um ping-pong aí para a gente encerrar. Bom, vou começar aqui então. Eu acho que para fazer o fechamento e talvez a conclusão, né, Fernando, inclusive ligado ao que você comentou, acho que vem uma transformação digital, a gente vem não só em transformação do ponto de vista de adoção de tecnologia, mas transformação de processos e de visão do sistema também, como o sistema opera. Então, a partir daqui, eu acho que a gente precisa olhar muito mais para a prevenção, né, para acelerar um diagnóstico rápido, né? Então, por exemplo, em diabetes, a gente tem é estimado que cerca de 30% da população com diabetes ainda não foi diagnosticada. Isso são cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil ainda não diagnosticadas. Então, o primeiro ponto é a gente acelerar o diagnóstico via tecnologia, né, ampliando o acesso.
depois, uma vez diagnosticado, dar um melhor tratamento, tratamento mais rápido possível ser ajustado, para que durante esse ciclo de tratamento de doenças crônicas, a gente reduza o risco de eventos adversos, de complicações, que é o que tira a qualidade de vida das pessoas e que é o que traz custo adicional para o sistema de forma muito impactante, com internações, hospitalizações, procedimentos e tudo mais. Então, aqui é uma mudança um pouco até mesmo de operacional do sistema, de olhar para a prevenção, para o diagnóstico, para um tratamento correto, mais rápido, para a gente reduzir os impactos na qualidade de vida e até a extensão da expectativa de vida da população. E isso vai trazer uma economia para o sistema de saúde com as intervenções ali na frente. Então, acho que esse é o principal ponto aí que nós, como participantes do sistema, a gente também tem que adotar essa transformação. Bom, o recado que eu gostaria de deixar, Fernando, eu falei muito dessa questão de acesso, né? Mas o acesso ele pode ser ligado de duas formas, através dos laboratórios privados, e aí um recado para hospitais, clínicas, laboratórios de médio porte e pequeno porte. Ao contrário do que muita gente pensa, as soluções de startups elas são extremamente acessíveis. Então, procurem essas soluções que vocês vão ter belíssimas surpresas. E, enquanto população, né, hoje a gente tem mais de 75% da população brasileira não possui um plano de saúde privado, né? Uma sugestão que eu gostaria de deixar é que aqueles órgãos que incentivam a pesquisa, né, a ciência, e que muitas vezes a gente consegue até algum recurso para desenvolver as nossas soluções, né? FAPESP, FINEP e tantos outros órgãos, que façam uma ligação com o Ministério da Saúde. Porque muitas vezes a gente recebe esses recursos, que são recursos não reembolsáveis, ou seja, a gente desenvolve a pesquisa, mas a gente não precisa devolver o recurso, né? Elas poderiam ampliar o acesso da população através do SUS, né? Então, seria uma forma também da gente devolver, retribuir o apoio financeiro que a gente recebe quando participa de um programa desse. Recado dado. Queria agradecer, então, em nome do SEIB, né, a presença do Paulo, do Yuri, né, e agradecer a audiência que esteve conosco até aqui, a organização da FIAS aí pelo evento, né, e desejar a todos uma excelente tarde e um bom final de semana. Até!